Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, continuando nossas dicas de hoje. E hoje a nossa dica vai para o concurso da URGS e estamos falando de regimento interno e estatuto da URGS. Na nossa primeira dica, nós mostramos o que é a URGS, uma entidade autárquica integrante da administração indireta e como ela está estruturada internamente em termos de órgãos. E hoje, dando continuidade às nossas dicas, nós vamos então abrir os órgãos de administração superior na sua composição e vamos ver como se aplica esse regramento nas questões de prova da FAURGS. Vamos acessar os nossos esquemas e as nossas questões. Então, meninos, vamos lá. Temos então os 3 órgãos colegiados de administração superior que são confundidos em termos de componentes na sua estrutura. A diferença então do CONSUM, do CEP e do CONCUR em termos de composição. Então faça aqui o paralelo de composição em relação a esses 3 órgãos que é muito utilizado em termos de confusões de prova. Vejam lá como inicia a nossa composição e a diferença. O reitor, ele vai ser presidente, ou seja, ele vai ser nato, né, presidente, componente do CONSUM e do CEP, tendo voto de qualidade, que significa voto de desempate, além do voto comum. Já o CONCUR, que é o nosso órgão de controle em termos de orçamento, finanças, aí sim nós temos 7 integrantes do corpo docente da universidade que são eleitos para o CONSUM para um mandato de 2 anos. O CONSUM e o CONCEP também têm na sua composição sempre o vice-reitor. Já o CONCUR, órgão de controle, tem um membro do corpo discente com mandato de 1 ano indicado pelo Diretório Central dos Estudantes. O CONSUM, ele tem na sua composição os diretores das unidades universitárias, e os institutos especializados. O CEP tem 8 docentes que são representantes das câmaras de graduação eleitos pela própria organização. O CONCUR, órgão de controle, tem 2 membros externos da universidade. Um membro externo é indicado pelo Ministério da Educação e do Desporto, e esse tem mandato de 2 anos, então, ele é indicado pelo próprio Ministério, né? Então o Ministério indica para essa composição, e outro que será indicado pelo CONSUM a cada 2 anos. Então, são 2 membros, desses 2 membros, um é indicado pelo Ministério da Educação e do Desporto e o outro é indicado, então, pela própria organização, definida pelo CONSUM com mandato de 2 anos. Quem mais tem na nossa composição? No CONSUM, nós temos os presidentes das câmaras de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. No CEP, nós temos 8 docentes representantes das câmaras de pós-graduação que são eleitos por elas mesmas. E no CONCUR, nós temos, então, o representante da comunidade, um representante da organização da comunidade, com mandato de 2 anos e que a organização que vai, então, indicar esse representante que é definido pelo CONSUM a cada 2 anos. É uma entidade da sociedade que vai, então, indicar esse representante para um mandato de 2 anos, só que essa instituição, quem define, é o CONSUM a cada 2 anos. O CONSUM ainda tem a representação dos servidores técnicos administrativos, e na proporção de 9 de técnicos administrativos que têm mandato de 2 anos. O CEP tem 4 docentes, representantes da Câmara de Pesquisa, que são eleitos por eles mesmos. O CONSUM ainda tem 9 discentes, também eleitos, na verdade, pela própria categoria discente, só que agora o mandato não é de 2 anos, agora o mandato é de 11 anos, com 9 discentes por um mandato de 11 anos, mandato de 1 ano. O CONSUM,
ele vai ter a categoria de docentes, tá? No número de 18 docentes, com mandato de 2 anos. E o CEP, então, os docentes e servidores técnicos administrativos são definidos, então, pelo plenário do CEPs e os dois têm o mesmo número, né, de representantes, ou seja, tanto faz se for docente ou discente, tem o mesmo número, né? 7 de cada. Então, temos 7 dos representantes técnicos administrativos e temos, então, 7 representantes docentes e temos 7 representantes discentes, tá? Só que o discente tem um mandato de 1 ano e o docente e o técnico administrativo tem um mandato de 2. Então, olha a confusão se a gente não prestar muito bem atenção nas questões de prova em relação a este paralelo. E ainda, aqui, para finalizar, o Consum tem um representante dos antigos alunos da universidade, da comunidade, então, do Rio Grande do Sul, um das entidades empresariais e um dos trabalhadores e outras das entidades culturais e ainda um do setor de ciência e tecnologia, todos com mandato de 1 ano. Tá? E o CEP tem 4 docentes representantes da Câmara de Extensão, que são eleitos pela própria Câmara de Extensão. Ainda temos no Consum os diretores dos órgãos de ensino fundamental, de ensino médio e de educação profissional. Lembrando que a URGS tem a escola técnica, né, não tem só ensino superior, ela tem também ensino médio, né, então também tem ensino fundamental e ensino médio, por isso eles também participam do Consum. Né? O CEP tem 12 membros docentes eleitos, então, pelas coordenações de comissões das unidades universitárias, tá? E ainda temos no Consum o presidente do Hospital Universitário da URGS. E aí vem as questões de prova, juntando, então, as nossas dicas do nosso vídeo número 1 com a organização da dica de número 2, né? Então, quais são as questões de prova? Os órgãos, né? Então, essa questão que diz o seguinte: conforme regimento geral da URGS, o órgão executivo da administração superior que coordena e supervisiona todas as atividades administrativas da universidade. Não, veja que não está falando em decisão, né? Então, aqui quem que é? A reitoria, que é o órgão executivo, gente. Tá falando de órgão, executivo da administração superior. Então, a administração superior é formado por quem? Pelos conselhos e pela reitoria. Então, aqui o órgão executivo que está sendo colocado no enunciado, a reitoria. C. Olha essa outra questão que diz o seguinte: conforme o regimento geral da URGS, considera as assertivas abaixo. 1. A representação da categoria docente no Conselho Universitário Consum com 4 anos será do número de 16. Não, será do número de 18. O erro está ali no número 16 porque são 18. Além disso, temos um outro erro porque o mandato não é de 4 anos, o mandato é de 2 anos. No 2, a representação da categoria dos servidores técnicos e administrativos no Conselho Universitário Consum com mandato de 3 anos. Não, gente, mandato de 2 anos será do número de 9. Certo, número de 9, mas o mandato não é de 3. Não temos nenhum mandato de 3. Temos mandato só de 2 ou de 1. Portanto, poderíamos tirar tanto a alternativa 1 quanto a alternativa 2 aqui, os incisos, só com a questão do mandato. Temos só mandato de 1 ano e mandato de 2 anos. E o terceiro, o Conselho Universitário poderá avocar o exame da deliberação sobre qualquer matéria de interesse da universidade pelo voto de 2/3 da totalidade de seus membros. Certo? Lembra que o Consum, ele é o órgão maior deliberativo, portanto, ele tem competência para avocar as atribuições dos outros, mas aí com um quórum diferenciado qualificado, que é um quórum de 2/3. Então, esta é a única que está correta aqui. Vejam, a gente até não precisaria saber se a 13 estaria correta ou não, mas a gente teria totalmente certeza que a 1 e a 2 estariam incorretas em função dos mandatos,
certo? Então é dessa maneira que a gente estuda a questão do regimento e do estatuto, entender a diferenciação dos 3 órgãos de administração superior que são deliberativos e saber que o executivo, que é a reitoria, fica então com toda a questão de execução da gestão e pelo menos ter alguns detalhes claros em relação à composição dos 3 órgãos, do CONSUM, da CEP e do CONCUR. Espero que tenham gostado das nossas dicas de URGS, Estatuto e Regimento Interno. Tentamos resumir ao máximo toda a estrutura que nós temos em termos de artigo, focando diretamente naquelas que são as questões específicas de prova. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro. E não esqueçam de me dizer como é que vocês foram, se as dicas auxiliaram de alguma maneira na resolução das questões, para que a gente possa ter um feedback em relação ao nosso trabalho. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.